Aos irmãos da classe, graça e paz. Nós nos alegramos por podermos voltar hoje a transmitir através da internet a nossa lição. E nós nos alegramos com isso, porque Deus tem cuidado das situações, tem ajustado para que realmente nós possamos estar mais próximos. Embora o ideal seria estarmos juntos na classe, considerando, trocando ideias, discutindo as questões e aprendendo um do outro. Mas temos aquilo que é o necessário para o nosso tempo. Vivemos um tempo difícil, um tempo de dificuldades, de lutas, de dores, de perdas, e nós não podemos nos esquecer um do outro, como igreja do Senhor, estarmos intercedendo um pelo outro, estarmos colocando as famílias diante de Deus. Tivemos agora esse mês que passou tantas dificuldades, aí com a perda dos nossos irmãos, irmão Alberto, a irmã Loide, a irmã Fátima, o irmão Ronaldo agora, cada família dessas, Senhor Deus, com a dor profunda no seu coração, mas nós clamamos ao Senhor que Ele traga o consolo necessário, que Ele possa usar de alguma forma as nossas vidas para ajudar a vencer esses momentos tão difíceis na vida de cada um. Mas e nós nos fazemos parte desse contexto, porque somos família de Deus e nos preocupamos um com o outro. Então os irmãos não se esqueçam de estar orando, de estar colocando cada uma dessas famílias diante do altar de Deus. E também aqueles que passam por momentos difíceis com seus entes queridos internados ainda, que precisam de uma cura do Senhor, que o Senhor possa restaurar, restabelecer. Nós não sabemos o propósito de Deus na vida de cada um de nós, mas o que importa é que possamos estar intercedendo uns pelos outros como igreja do Senhor. Não só da nossa classe, mas de toda a igreja, de todos aqueles que fazem parte do nosso contexto, na nossa vida profissional, espiritual, familiar. Todo o tempo, Senhor, colocarmos diante de Deus essas questões, para que possamos ter um alívio, colocarmos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as outras nações, os nossos irmãos que estão em cada parte do mundo, para que sejam consolados pelo Senhor. Nós estamos chegando ao final do trimestre, temos mais a lição dessa semana e a semana que vem, onde a consideração foi feita no Evangelho de Mateus. E hoje a nossa lição ela é fundamentada nos capítulos 24 e 25 de Mateus, onde Jesus ele traz algumas orientações e informações a respeito do tempo em que nós vivemos hoje, que eu creio seja o tempo do fim, né? De podermos entender a respeito das profecias proferidas por Jesus a respeito desse tempo, onde nós vemos aí sinais acontecendo constantemente a respeito do fim. E de podermos entender, né, no nosso dia a dia, nos dispor a esperar a vinda de Cristo com atitudes visíveis de um participante do reino de Deus. Então, o que significa isso? Que nós devemos estar atentos. Não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar focados em Jesus, focados nas suas orientações, naquilo que Ele tem colocado para nós, e não despercebemos toda essa questão. Por isso que quando os discípulos perguntaram para Jesus no capítulo 24, verso 3, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus ele responde, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, temos cautela, estarmos atentos para que não sejamos enganados. Hoje nós vemos muitas vozes que fazem cócegas nos nossos ouvidos. Mas o que é que a palavra de Deus nos orienta a fazermos nesse tempo que nós vivemos? Qual é a direção que nós precisamos tomar? Então, essa lição baseada nesses dois capítulos traz algumas informações para nós. Porque esse capítulo 24 e 25 é um capítulo, são escatológicos, né? Tratam do final do mundo e tratam das orientações de Jesus para que possamos ter uma vida
centrada no reino de Deus. Jesus começa ali mostrando que o templo seria destruído, né? O templo de Jerusalém, e esse acontecimento se deu no ano de 70, através do Império Romano, e Jesus mostrou ali alguns sinais que deviam anteceder e que os cristãos não poderiam desperceber no seu viver, de estar fugindo daquela situação. E aqueles que não deram atenção, aqueles que ficaram focados no seu dia a dia, nos seus interesses, nas suas preocupações, esqueceram da orientação de Jesus, e ali diz que 1 milhão de judeus morreu num só dia. Quanta tragédia! Por desconsiderar a orientação do Senhor. E nós sabemos que Jesus, ele desafia a todos nós hoje sobre os cuidados que devemos ter na consumação dos séculos. Como está a nossa vida em relação a isso? Qual deve ser a nossa determinação com respeito ao futuro, com respeito ao amanhã? Nós não sabemos o que vai acontecer. Se vamos ver o fim de todas as coisas ou se seremos ceifados antes disso. Nós vemos que muitos têm partido antes de ver o fim, porque o fim ele pode ser no nosso término, na nossa jornada aqui na Terra. Então nós temos que estar preparados. E os versículos do 3 até o 14, Jesus passa a fazer uma narrativa desses acontecimentos, do que marcaria esse tempo. E ele diz no verso 4, acautelai-vos, tenha cuidado para não serem enganados a respeito desse tempo. Tenham cuidado para manter o foco firme em Jesus, na sua orientação, na sua direção. Porque nós vemos aí nesse relato, Jesus falando de guerras, terremotos, dificuldades, doenças, tragédias, tantas coisas, como nós vemos hoje no nosso mundo, quando uma pandemia tem assolado o mundo de hoje. Vidas têm sido perdidas. Vemos aí já mais de milhões de pessoas que perderam a vida nessa pandemia. Isso faz parte da profecia de que Jesus destacou nesse tempo de fim. Fala também sobre falsos profetas, líderes que ensinarão conceitos que não são bíblicos, e nós vemos tanto disso no mundo de hoje. Pessoas voltadas para o seu próprio ego, para a sua própria fama, para ser aquele que na realidade não prega o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que acontece com tudo isso? Haverá muita gente na igreja, mas a realidade é tão distante daquilo que Jesus se propôs como igreja do Senhor, para que nós seguíssemos, para que nós estivéssemos atentos à sua direção. Então nós temos que estar atento à advertência de Jesus a todos nós hoje, pois muitos seguem palavras de líderes carismáticos, mas que não são fiéis ao que está escrito na palavra. Líderes atrás de grandes plateias. É o que nós vemos. Prometem o fundo e o mundo, curas, prometem riqueza, prometem tantas coisas que não são capazes de realizar, porque o amanhã pertence a Deus, não está nas mãos de cada um. E Deus usa aquilo que Ele quer segundo o seu santo propósito, não aquilo que nós queremos ou que os líderes querem para se promoverem, mas aquilo que o Senhor quer. E Jesus traz essa questão, essa orientação, dentro desse contexto. O verso 11 ao 13 ele diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos hoje a falta de amor. Nós vemos hoje que o mundo está, cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? E vemos as tragédias acontecerem. Famílias sendo dizimadas, irmãos contra irmãos, pais contra filhos. Nós vemos o caos no mundo de hoje. E nos entristecemos porque Jesus ele tem um propósito especial na vida de cada um.
E até mesmo dentro das igrejas surgem essas dificuldades, pessoas querendo se sobrepujar sobre outras, e quando a Bíblia diz que todos nós estamos no mesmo nível, não somos mais nem menos, somos iguais perante Deus. Todos nós vamos ter que prestar conta um dia diante da cadeira de juiz, ao sumo e supremo Jesus Cristo. E aí Jesus faz um paralelo, então, uma ilustração com a figueira. Ele diz que quando ela começa a brotar, é sinal de que o verão está próximo, sinais de que conheciam os seus discípulos. Parte de um contexto da vida daquelas pessoas naquele tempo. E Jesus mostra que quando isso começasse a acontecer, o fim estaria próximo. Embora nenhum de nós saiba o dia e a hora. Mas ele ilustra também como a chegada de um ladrão de noite. Ele não diz que eu vou chegar na tua casa a tal hora, ou que eu vou amanhã assaltar o seu negócio. Não. E Jesus disse que o fim seria assim. Então nós devemos estar o quê? Preparados. Nós devemos estar atentos para não sermos pegos desprevenidos. Jesus é sábio em nos transmitir essas orientações para que não estejamos distante daquilo que vai acontecer. Então nós vemos que precisamos vigiar. O importante é estarmos preparados, porque não sabemos quando acontecerá a vinda do Senhor, para buscar a sua igreja. A palavra-chave é vigiar, que significa estar atento, observar com atenção. Não é porque temos certeza da salvação que vamos relaxar a nossa vigilância, pois o inimigo é astuto e é arma contra nós. Ele vai usar todos os meios, todas as situações para nos desviar, para abandonarmos a nossa fé, para deixarmos o primeiro amor. E nós precisamos estar atentos a todas essas situações, para que realmente nós possamos sairmos vencedores em Cristo Jesus. Como você está vivendo hoje, diante de todo esse processo que enfrentamos no mundo atual? Continua vigiando? Ou tem se distraído diante das intempéries, das tempestades que nos cercam? Seria bom nós avaliarmos cada questão do nosso viver individual. Porque o que conta é a nossa vida pessoal diante do Senhor. Precisamos estar atentos. E no capítulo 24, do 45 até o 25, 30, do capítulo 25, verso 30, Jesus então ele traz 3 parábolas sobre o juízo final. A parábola dos servos, a parábola das 10 virgens, né? E a parábola dos talentos. Em cada uma dessa parábola traz um conceito, traz um ensino de que nós precisamos estar atentos, não nos sermos desconsiderados. Porque ele faz uma comparação entre o prudente e o mau. Né? Ambos recebem a mesma tarefa, cuidar de outros servos. O prudente, ele cumpre à risca a tarefa quando o seu senhor chega e se alegra com os resultados. Como recompensa, coloca mais trabalho, agora vai ser responsável por todos os seus bens, conforme 24:47. Por sua fidelidade, recebe mais responsabilidade. Quanto mais nós fazemos, quanto mais nós servimos, mais responsabilidade o Senhor nos dá diante da sua obra, diante do seu reino, diante daquilo que Jesus propôs para a vida de cada um de nós. Nós vemos aí o outro lado, né? O mau acredita que o seu senhor vai demorar muito e pratica a violência com os demais servos e abusa da sua posição. Se acha melhor do que os outros, causa dificuldades, menospreza o outro.
E o verso 51, ele é punido pelo Senhor, quando o Senhor chega. E é uma explicação clara da nossa responsabilidade como servos de Jesus Cristo, não é? Em ajudar nossos irmãos a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Somos servos e responsáveis pelos nossos atos e testemunho. Interessante que a recompensa pela obediência aos preceitos de Deus não nos leva à aposentadoria para descanso, mas para uma tarefa maior e mais desafios. Então nós não devemos desconsiderar isso. Então esta parábola é uma advertência para todos os crentes, especialmente para os que exercem cargo de liderança. A responsabilidade é maior. Precisamos estar atentos. Precisamos estar vigiando para não sermos pegos de surpresa. Aí vem a palavra das 10 virgens. E todos nós já conhecemos essa parábola que mostra que 5 virgens foram à festa e levaram na sua bagagem óleo reserva para suas lâmpadas. E 5 não levaram. Só que o noivo demora um pouco para chegar. E aí acaba o óleo de 5. E elas querem emprestado das outras. E as outras não emprestam, porque talvez ficassem sem também, ninguém entraria na festa. Então nós vemos que todas essas circunstâncias precisam ser avaliadas no nosso viver de cada dia. Hoje talvez não diríamos que seria óleo nas nossas lâmpadas, mas as pilhas, né? Suficiente um carregador de celular para não ficarmos sem bateria. Então nós precisamos nos envolver com os nossos afazeres e deixar de atuar como servos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar atentos, ajudando e abençoando outros. O importante é que a nossa vida esteja sempre reluzindo ou brilhando como servos do Senhor Jesus Cristo. Não eram 5 e só uma tinha para todas. Cada uma tinha a sua reserva, responsabilidade pessoal e é intransferível. Eu tenho que ter a minha reserva, você tem que ser a sua reserva. Senão estamos fora do contexto do Senhor Jesus. E a terceira é dos talentos, onde se refere a um homem rico que viajou fora do país e deu aos seus servos quantia diferentes, segundo a capacidade de cada um. A um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1. Na volta teve o ajuste de conta. O que ganhou 5, devolveu 10. O que ganhou 2, 4. E o que ganhou 1, enterrou e devolveu 1. Então, nós vemos aqui que 2 aplicaram os recursos, 1 enterrou. Os 2 dobraram o valor. O patrão ficou feliz. Alguém confiável. Alguém que podia demonstrar confiança. Mas aquele que recebeu 1 e não negociou, ele diz: pois todo aquele que tem mais será dado e terá com fartura, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Talentos aqui são os dons que cada pessoa tem. Uns mais, como nós vemos no nosso dia a dia, na vida da igreja, outros menos. O que vale na realidade é a fidelidade. Não importa quantos eu tenho, quantos você tem, quanto o outro irmão tem, o que importa é a fidelidade com que praticamos cada um dele. Observe que os que receberam 5 e 2 tiveram a mesma recompensa. Cada um de nós teremos de prestar contas pelos talentos que Deus nos deu. Cada um. Individual. A nossa fidelidade e desempenho com responsabilidade abençoa todos os da nossa influência, que a nossa influência alcança. Qual é o seu talento? Você tem desenvolvido ele? Será que nós estamos focados
de que Deus nos tem dado talento e nós temos desenvolvido esses talentos na vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós desconsideramos o tempo por causa da pandemia, de estarmos não nos envolvendo no dia a dia, às vezes vamos perdendo um pouco do nosso vigor espiritual. Nós vemos que a nossa fidelidade e desempenho com responsabilidade abençoa todos e com que a nossa influência alcança. Então, nós precisamos estar atentos. O problema é que muitos querem talentos que apareçam e deem ibope. Porque eu faço isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou mais, eu sou menos, eu tenho o dom de fazer isso, eu tenho o dom de fazer aquilo. Deus não está interessado dessa forma. Deus está interessado em que eu e você façamos de acordo com aquilo que Ele nos concedeu. E façamos não para que pessoas possam nos dar ibope, mas façamos para que Deus esteja observando, para que Ele dê a recompensa. Então, cada um fazendo a sua parte, todos ganharão. Servo bom e fiel deve ser a nossa expectativa ao apresentarmos conta do que nos foi confiado. Será que nós estamos focados nisso? Muitas vezes nos preocupamos, ou temos que ficar preocupados como está a nossa situação diante do Senhor. Muitas vezes somos negligentes, pecamos contra Deus e precisamos nos recompor cada dia. E aí Mateus no capítulo 25, verso 30 ao 46, fala sobre o juízo final. Jesus ele encerra essa orientação, essa aula, explicando o que acontecerá com os remidos por ele e aqueles que não aceitaram ou fingiram aceitar, dando uma aparência de cristão. É algo sério. É algo que nós não podemos desconsiderar. O verso 34 do capítulo 25, ele diz: Vinde benditos do meu Pai para os fiéis que ficarão do seu lado direito, isto é, o lugar de honra, a vida eterna. Vinde benditos do meu Pai. Será que nós estamos entre estes? Mas o outro lado ele diz: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. O castigo eterno, estes ficarão do lado esquerdo, sem qualquer honra ou privilégio, pois perderam a oportunidade. Dois destinos, duas recompensas, duas situações, direita e esquerda. Que lado nós estamos nessa correria, nesse caminho, nessa trajetória? Como estamos andando? Jesus disse que tudo aquilo que fizesse um dos mínimos estaria fazendo a Ele. Então nós precisamos estar atento. O que você está fazendo para honrar o Senhor? Com suas pequenas atitudes para com pessoas que o cercam? Estar do lado direito recebendo honras? O que vale a humildade em tudo que fazemos para que Deus seja honrado. Esse é o nosso maior desafio. Nesta aula do Mestre, o que você precisa melhorar ou mudar é uma pergunta pessoal. Avaliando tudo aquilo que está no contexto da palavra de Deus, no capítulo 24 e 25 de Mateus, nós precisamos fazer uma análise profunda da nossa vida. Tirar as arestas, como o jardineiro que vai podar o seu jardim, tira aquilo que não está mais produzindo, tirar aquilo que não está mais, que está seco, tirar aquilo que não vai florescer. É algo que não é fácil viver nesse mundo que nós vivemos. Um mundo que vai contramão à vontade de Deus. Um mundo que nós temos uma luta incessante contra as ações do inimigo, que tenta de todos os meios nos atrapalhar, que tenta de todos os meios criar obstáculos na nossa vida como servos de Jesus Cristo.
principalmente no tempo que nós vivemos hoje. Tempo de pandemia, tempo de isolamento, onde muitos passam por situações de estresse, muitos estão desanimados, mas nós precisamos estar atentos. Quando será a vinda do Senhor? Eu não sei. Não sabemos, mas uma coisa é certa, precisamos estar preparados. Sempre agindo com fidelidade e alegria por tudo que Cristo fez por nós. Ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Não podemos desperdiçar a oportunidade que nos aparece de servir ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos. Foque nisso. Pense nisso. Coloque diante do Senhor em oração a sua vida, a vida daqueles que você ama, e que possamos continuar em frente, marchando para a vitória eterna. Eu agradeço a todos, espero que possa ter alcançado algum objetivo dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração e que abençoe vidas. Não estou de máscara porque estou num lugar isolado, sozinho, e por isso eu achei melhor transmitir essas informações sem usar a máscara. Mas continuo fazendo todos o que é necessário com o uso de máscara, tomando as medidas necessárias para que realmente nós possamos não estarmos dando margem para que outros possam ser afetados. Mas que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos. Eu quero orar nesse momento para encerrar esse estudo. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora como igreja do Senhor. Agradecido, Senhor Deus, por esse momento. Agradecido pela Tua palavra que é fiel e verdadeira e que muda corações. Agradecido, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos. Em especial, Senhor amado, eu quero suplicar pela vida dos nossos irmãos que estão passando por um momento de dificuldade, de dor, de perda, de luto, com a perda dos seus entes queridos. Que a Tua graça misericordiosa, o Teu consolo, porque Tu és o Deus de todo consolo, alcance esses corações e os fortalece, os sustenta, Senhor Deus. Sabemos que não é fácil, sabemos que só aquele que passa por essa situação é que pode ver o quanto a dor ela é profunda, mas nós cremos num Deus que é todo poderoso, que pode consolar os nossos corações. Por isso abençoa, Senhor Deus, a cada um dos irmãos da classe, a cada família, família da Tua igreja, Senhor Deus, a vida do Teu servo, pastor Jadson, a sua família, Senhor. Restaure, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, internados, e que possamos um dia no futuro voltar a uma vida diferente do que vivemos hoje. Que a Tua graça e a Tua misericórdia repousem sobre todos. Que o Teu amor permaneça firme e forte na vida de cada um de nós e que possamos estarmos sempre olhando uns pelos outros, como corpo de Cristo, como família do Senhor, sustentados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana especial. Deus abençoe.